Demos início a mais uma formação aqui da Diretoria de Ensino de Itapecerica da Serra e temos como foco dessa formação a alfabetização. A alfabetização é muito mais do que ler e escrever. É a habilidade de ler o mundo, do nosso querido Paulo Freire. E desde já agradeço a presença de todos que se disponibilizaram para poder participar conosco dessa formação. Vamos dar início, então. Todos pela alfabetização. Tema: sondagem, um diagnóstico necessário para o planejamento de intervenções. Teremos como objetivos desta pauta, desta formação, discutir sobre as hipóteses de escrita e as intervenções pedagógicas do professor, conhecer como as crianças pensam a escrita, analisar as escritas dos estudantes e suas reflexões sobre o sistema de escrita. Conteúdos: a escrita como sistema de representação da fala, hipótese de escrita, análise das escritas do estudante a partir de suas reflexões. Teremos como atividade 1, começo de conversa. Nós vamos chamar 2 professores para responder cada questão e os demais professores poderão contribuir no chat. As questões são essas. Peço para que vocês reflitam, para que vocês conversem aí com seus pares. Quem não tem par, faz sozinho, tá bom? E depois nós retornaremos para poder vocês falarem o que vocês pensaram sobre essas 3 questões. São as seguintes: como saber o que sabem os estudantes sobre a escrita? O que é uma sondagem de escrita? Como realizar? Por que é importante realizar a sondagem? Logo depois desses minutos, eu vou passar para a PCNP Mara, que vai conduzir a conversa com vocês sobre essa primeira atividade. Olá, podemos então voltar? Eu sei que o tempo é curto, não é? Para conversar aí com os pares, mas é só uma forma de mantermos essa interação na formação, tá bom? E agora eu vou pedir essa gentileza. Vocês então escolheram aí dentre seus pares uma pessoa para socializar. Então, nós temos 3 questões. Eu preciso de 2 participantes para falar para a gente o que vocês discutiram aí no grupo, mas somente em relação à primeira pergunta, tá? Então, vou aqui repeti-la. Como saber o que sabem os estudantes sobre a escrita? Eu preciso de 2 pessoas. Pode abrir o microfone e também a câmera. Fique à vontade. Vocês discutiram com os seus pares e é muito importante não perdermos a metodologia que traz a hora de estudo, tá bom? Ou seja, ela é colaborativa, é o momento de compartilharmos os nossos saberes. Então, fiquem à vontade em trazer o conhecimento de vocês, que é fundamental. 2 professores para responder a primeira pergunta. Bom dia, Mara. Quem está falando comigo? É a professora Evelyn. Oi, Evelyn. Pode abrir sua câmera e o microfone, fique à vontade. Eu já abri, não sei se está aparecendo. Tá. Agora, para mim, eu estou do celular e para mim é pior ainda. Pode falar, amor. Então, eu não estou na escola, né? Porque a nossa escola, a gente não voltou presencial ainda. Então, eu estou em casa, então eu fiz aqui eu mesma. Então, eu acho que a primeira pergunta faz-se necessário fazer a sondagem inicial, né? Ah, tá. Ok. Então, em relação à primeira pergunta, realizar a sondagem inicial. Obrigada, Evelyn. Você Sim. é de que escola? Pedra Branca. Pedra Branca. Ok, amor, muito obrigada. Mais um participante. A Evelyn, então, disse que tem que fazer, olha, a forma de eu saber o que eles sabem é a sondagem inicial. Alguém mais gostaria de contribuir, complementar? Tem uma mãozinha levantada, ali está dizendo. Bom dia, Mara. Bom dia, meu amor. Eu sou da Escola Francisco de Paula Teixeira, e nós discutimos aqui com os nossos pares, e nós uma outra coisa também, além do que a colega colocou, que a gente pode usar também os gêneros textuais, né, depois que a criança já
aprendeu a base alfabética para Teixeira. E nós discutimos um pouquinho, ampliando o que a nossa colega disse, sobre a sondagem também dos gêneros textuais em séries em que o aluno já compreendeu a base alfabética. Ok. Importante que você trouxe, após a compreensão da base alfabética, né? Nós vamos falar bastante sobre isso hoje aqui na formação. Muito obrigada, meu amor. Jéssica, no chat tem alguma contribuição em relação à primeira questão? Não, Não? o que os professores falaram é o mesmo que da contribuição do chat. Ah, ok. Muito obrigada, então, a todos que contribuíram na primeira questão. E agora eu convido mais 2 professores a falar, então, sobre a segunda, né? Então, a primeira, vocês trouxeram a contribuição, que é necessário fazer a sondagem inicial. E o que é essa sondagem de escrita? Como eu devo realizá-la? Quem que poderia falar um pouquinho? Bom dia, Bom dia, quem está me dando bom dia? eu, a professora Noemi, estou em casa, mas sou da escola do Itacoaciara. E Oi, meu amor. eu respondi o que? Eu estou aqui sozinha, né? Minha amiga. Pois não. É uma atividade diagnóstica de escrita. Eu respondi que sondagem é uma atividade diagnóstica de escrita inicial para a gente, né? E depois pode fazer outras também. Tá. E como que você realizaria essa sondagem? Você pode falar? Ou você quer passar para alguém? Fica à vontade. Eu realizei com um grupo semântico de palavras. Na escola nós fizemos com um grupo de palavras de materiais de escola. Ok. Muito obrigada, meu amor. E por último, para finalizarmos as 3 questões, por que é importante realizar a sondagem? Mas um outro professor, por favor. Por que é importante realizar esta sondagem? É a Lúcia, do Instituto Maria Imaculada. Pois não, meu amor, à vontade. Então, respondendo essa questão 3 aí, eu acho que a sondagem é importante porque é uma maneira da gente ter um ponto de partida para podermos planejarmos as intervenções adequadas, vamos dizer assim, pensando em cada criança até. E pensar em atividades também que possibilitem o avanço da criança em relação ao que ela pensa, né, sobre o sistema de escrita e o que ela pode ir se aprofundando para conseguir realmente entender. Nossa, muito bom, muito bom. Obrigada. Tinha 2 mãozinhas levantadas aqui para mim. Fique à vontade, pode abrir o microfone e falar. Eu sou a professora Dilda. Nesse momento, eu estou em casa, porque o meu horário é à tarde, e trabalho na Escola Conceição. E sobre a sondagem, eu entendo que é para nós sabermos qual hipótese que as crianças estão falando da sondagem. Ok. Tudo bem? Tudo, seria só isso mesmo. Tá bom, meu amor, muito obrigada. Eu vou, então, aqui chamar novamente a PCNP Jéssica para verificar se tem outras participações no chat, e aí a gente vai para uma sistematização. Bom, a professora Francislene falou que é para saber o que cada criança sabe e de onde partir para planejar as intervenções. E que tema, né? Não é, professores? E que tema para esse momento de formação, um tema fundamental, como vocês aí colocaram, e ainda no momento tão difícil que todos nós estamos vivenciando. Por isso a importância de falar deste tema. Então, aqui eu trago uma sistematização para vocês, e vocês já contribuíram respondendo as questões, e quando a gente para pensar, eu estou com o meu aluno,
esse aluno está iniciando o ano. Imaginem vocês, o professor de primeiro ano, está conhecendo o aluno ali no primeiro dia. O professor do segundo talvez já tenha conhecimento desse aluno, mas em relação ao saber, a gente precisa de algo a mais. Então, quando a gente se depara com a pergunta, como saber o que sabem os nossos estudantes, tem que ser através da sondagem das hipóteses de escrita. Eu só consigo saber o que os meus alunos sabem através da sondagem da hipótese de escrita deles. Seja a hipótese que for naquele momento. Mas eu preciso sondar essa hipótese de escrita para que eu comece a pensar no planejamento das atividades para esse aluno, como vocês colocaram. Então, a sondagem ela é um recurso que vocês, professores, para conhecer o que os estudantes já sabem sobre o processo de um sistema de escrita alfabética. É muito importante o que está aqui escrito, porque todos nós sabemos que temos que fazer a sondagem, mas é importante sondar a hipótese de escrita deles, que eu acho que é o que é mais difícil para todos nós, principalmente num momento como este. Então, a sondagem, ela é uma atividade que envolve, num primeiro momento, uma produção espontânea de uma lista de palavras sem apoio de outras fontes. É uma lista de palavras que faz parte, como vocês disseram, do mesmo campo semântico, isso é fundamental, isso ajuda as crianças a contextualizar, a familiarizar os estudantes para esse momento de sondagem. As sondagens, elas deverão ser feitas através de ditados, de uma lista de palavras, já até me antecipei do campo semântico, que deve ser necessariamente lida pelo estudante, assim que terminar de escrevê-la. Fundamental no processo de sondagem. Assim que o estudante, termina de registrar o que o professor pede, é fundamental pedir que o estudante leia, marcando, apontando com o dedinho. Essa leitura, ela permite o professor, de imediato, observar se o estudante estabelece ou não relação entre aquilo que ele escreveu e aquilo que ele lê em voz alta, ou seja, entre a fala e a escrita. Trata-se, a sondagem, ela é um instrumento que permite vocês, professores, avaliarem, e muito bem como colocou a professora, planejar atividades e, principalmente, intervenções necessárias para que os estudantes avancem em suas hipóteses de escrita. Essa foi a nossa primeira atividade para nos aquecermos, para nos fazermos pensar um pouquinho mais sobre esse importante instrumento que é a sondagem, mas como utilizá-lo, principalmente nesse momento remoto. Eu passo agora para a PCNP Jéssica, que conduzirá a segunda atividade. Então, antes de eu ler as questões, porque vocês vão precisar assistir o vídeo tendo como foco essas 3 questões, eu vou pedir, por favor, para vocês tirarem um print da tela ou uma foto, porque as questões não vão ficar aí na tela, por conta do vídeo que a gente vai passar. Então, anotem as questões ou tirem uma foto, tá bom? Então, observem o vídeo com foco nas questões abaixo. Como as crianças pensam a escrita? Qual é o problema que elas tentam resolver? A que recursos ou conhecimentos elas recorrem para resolver o desafio de escrever sem saber escrever? Vou pedir para que vocês registrem as impressões para a gente poder socializar, para que vocês contribuam. E quem não conseguir depois abrir a câmera, não quiser participar dessa maneira, pode escrever no chat, tá bom? Então vamos agora assistir o vídeo, aguardar só um minutinho para a gente conseguir colocar o vídeo aqui, para a gente poder assistir. Bruna, escreve o seu nome aqui em cima da folha, tá?
Certo. Você só sabe escrever com essa letra? Com qual outra letra você sabe escrever? A letra de forma. Deixa eu ver como é que é. Quem que te ensinou com essa letra? Meu pai E com essa aqui? também. Aí ele ensinou os dois? Tia Marta ensinou. A tia é a que é a sua professora aqui? Que te ensinou com letra de mão? Foi? Tá. Você já teve alguma festa de aniversário? Foi bom o seu aniversário? O que tinha no seu aniversário? Bolo. Brigadeiro, beijinho. Ixi, tinha tudo isso na sua festa? Vamos escrever aí o que tinha na sua festa de aniversário? O que você quer escrever primeiro? Brigadeiro. Então escreve. Lê. O que já está escrito aí? Brigadeiro. Já está escrito brigadeiro aí? Olha, mostra com o dedinho aonde exatamente está escrito. Brigadeiro. Muito bem. E qual é a próxima coisa que quer escrever? Bolo. Bolo? Então escreve. Lê para eu ver. Bolo. Brigadeiro você escreveu com pouquinhas letras, né? E bolo com bastante letra. Por que bolo tem tanta letra a mais que brigadeiro? Que ele é bem grandão. Ele é bem grandão? E o brigadeiro? Bem pequeno. Ah, por isso que ele precisa de pouca letrinha? Olha, que coisa. E que mais que tinha na sua festa? Bexigas. Bexigas? Então escreve. Lê para eu ver. Bexigas. Muito bem. E que mais que tinha? De bebê, o que tinha? Guaraná. Guaraná. Ah, que interessante. Me fala uma coisa. Você sabe o nome dessas letras? Não? Você ainda não aprendeu? E esse tracinho aqui? Ele é uma letra? Para que ele serve? Para separar os números. Ah, e aqui tem números? Não? Aí você usou para separar as letras, foi? Ah, muito interessante. O que mais que tinha na sua festa? Só? Presente. Ah, então põe os presentes aí, né? Não faz parte da festa? Então. Lê aí. Ah, já está pronto? Ah, o que aconteceu aí que você precisou botar essa coisinha aí no meio? O que você pôs aí no meio? Brigadeiro.
Muito bem. Você sabe com que letra começa o seu nome? Letra B. B? E com que letra ele termina? Com a S. Com a S? E a segunda letra do seu nome, você sabe qual é? Qual? Essa aqui, a segunda. Letra E. Letra E. E essa aqui, você sabe? Letra A. E essa? T. T. Vamos escrever Guaraná? Lê para eu ver. Guaraná. Muito bem. E que mais que tinha na sua festa? Gelatina. Gelatina? Escreve aí, gelatina. Lê para eu ver. Gelatina. E se a gente puser só essa primeira letra, o que que vai estar escrito? Não sei. Vou mostrar para você aqui, olha. Essa letra é essa? É. E essa aqui? É essa? Essa aqui é essa? E essa aqui é essa. Então, vou perguntar para você, se eu puser só essa letra, já está escrito? Não? Não está gelatina ainda aqui. E se eu puser essa aqui, o que que fica? Gelatina. E já está escrito gelatina ou falta ainda? Tá. E aí a gente põe essa, fica o quê? Gelatina. E aqui? Gelatina. Quer dizer que é sempre gelatina, menos quando põe só essa, né? Ok, agora nós vamos voltar no slide das perguntas que eu havia pedido para vocês anotarem, para poder já ir respondendo. Então, nós vamos dar 5 minutos para que vocês pensem e possam trazer a contribuição. Da primeira questão, como as crianças pensam a escrita? Então, analisando a escrita da Bruna e da Beatriz, o que vocês concluíram de como elas pensam a escrita? Nós vamos dar aí 2 minutinhos para que vocês coloquem no chat ou possam abrir a câmera e conversar um pouco com a gente, tá bom? Certo, gostaria então que um professor abrisse a câmera e conversasse um pouco com a gente, respondendo essa primeira questão. Como as crianças pensam a escrita? Zilda, pode então abrir a câmera e... Gente, Zilda, bom dia, tudo bem? Tá me ouvindo? Bom dia. Sim, tudo bem. Estamos te ouvindo bem. Então, eu posso falar, vou falar um pouquinho sobre a Bruna, tá? Então, a Bruna, ela escreveu, né, as letras que fazem parte do repertório dela. Apesar dela não saber, não reconhecer as letras, né, o nome de cada letra, mas ela usou as letras do repertório dela. E assim, para um objeto maior, a maior quantidade de letras. Para um objeto menor, menor quantidade de letras. Certo, Zilda, muito obrigada. Ok, tem alguma contribuição no chat? Tem aqui, eu separei. A professora Val, ela diz, ela busca o que já tem de conhecimento próprio. Eu só não sei dizer, professora Val, ela quem? Qual das duas, tá? Então, aqui eu estou lendo o que a professora escreveu. Escrita das palavras de vivências, o que traz de aprendizados de casa e o que aprende da escola. A professora Maria diz, a Bruna utiliza letras para escrever as palavras, também utiliza letras diferentes para as palavras diferentes. Realiza leitura global, usa como parâmetro o tamanho concreto das palavras,
A professora Francislene diz, apesar da Beatriz conhecer as letras do nome dela, usa em outras palavras sem associar ao som da letra. É com você, Jéssica. Certo, muito obrigada pela contribuição. Agora nós vamos para a segunda questão. Qual é o problema que elas tentam resolver? Mais uma vez, 2 professores participarão, abrindo a câmera aqui, conversando um pouco com a gente e podem escrever no chat também. Nós daremos mais 2 minutinhos, tá bom? Qual professor quer falar com a gente sobre essa segunda questão, de qual problema a Bruna e a Beatriz tentam resolver na hora de escrever? Oi, bom dia a todos. Bom dia. Então, eu coloquei aqui que elas tentam resolver e encontrar as letras para escrever. Sim, muito obrigada pela sua contribuição. Sou a professora Cláudia, da Escola Francisco de Paula. Tá ok, Cláudia, obrigada. Eu vou pedir para a PCNP Mara ler as contribuições do chat, tá bom? Olha, eu tenho a Francislene, ela coloca que o problema é qual letra e quantas colocar para representar a palavra ditado. A professora Iraci, ela diz que pensam na letra que já conhecem. E aí a professora Iraci completa. Ao intervir, elas percebem que não está correto. Certo, obrigada pela contribuição. Vamos pensar agora na última questão. Pensar que tipo de recurso a Beatriz e a Bruna elas utilizam para resolver esse desafio de escrever sem saber escrever ainda. No que elas se apoiam? Qual recurso, qual conhecimento que elas utilizam? Eu vou voltar na pergunta, porque teve um problema aqui na internet. A que recursos ou conhecimentos elas recorrem para resolver o desafio de escrever sem saber escrever? Então, pensando lá na escrita da Bruna, pensando na escrita da Beatriz, no que elas se apoiam para conseguir esse desafio de escrever, sendo que elas ainda não sabem escrever? No que elas se apoiam? O que elas utilizam como recurso? Algum professor quer abrir a câmera e compartilhar com a gente o que escreveu? Oi. Oi, bom dia. Com quem eu falo? Bom dia. Sou a Lúcia do Imaculada. Então, eu coloquei para essa terceira pergunta assim, pelo que eu vi no vídeo, que as crianças aí, elas se apoiam nas letras do nome, porque é o que ela conhece. No tamanho, talvez, do que foi ditado, né? Rato, por exemplo, elefante, um exemplo, para poder ver a quantidade de letras que ela usaria. E muitas vezes eles colocam também sinais, como no caso aqueles 3 tracinhos, para justificar a escrita. Quer dizer, são conhecimentos que ela tem, vamos dizer assim, sobre a escrita. Eu acho que é por aí. Ok, Lúcia, muito obrigada pela sua contribuição. A Mara vai ler o que os professores colocaram no chat agora. A professora Andressa coloca que usam as letras do nome. Iraci associam as letras do nome também. Essas foram as 2 contribuições. E professora Osânia, ao final, a PCNP Eliane já responde a tua questão. Certo. Para a primeira questão, como as crianças pensam a escrita, como bem falou as professoras Rosilda, Val, Maria, elas pensam da seguinte forma. A Bruna, ela pensa que a escrita precisa ser igual ao tamanho do objeto. Como, por exemplo, quando a formadora Thelma Vaz pede para escrever brigadeiro, ela usa apenas 3 letras, porque brigadeiro é pequeno. Então, na cabecinha dela, se brigadeiro é um objeto pequeno, então eu tenho que usar poucas letras para representar esse objeto. Bolo, que é grande, ela usa muitas letras para poder representar bolo. É assim que a Bruna pensa a escrita. E a Beatriz, ela sabe que para escrever precisa usar mais que uma letra. É dessa maneira que ela pensa a escrita. Mais um slide, por favor, Eliane. Passa mais o próximo. Na segunda questão, qual o problema que elas tentam resolver? Nem a Beatriz e nem a Bruna ainda estabelece a relação entre o falado e o escrito.
E na terceira questão, a que recursos ou conhecimentos elas recorrem para resolver o desafio de escrever sem saber escrever? Como bem falou a professora Lúcia, ela usa como a Bruna, que foi a primeira criança, ela usa como apoio isso de estabelecer a relação do tamanho do objeto com a escrita. E a Beatriz, ela utiliza as letras do próprio nome dela. Tanto a Bruna quanto a Beatriz fazem a utilização das letras e modificam a posição das letras para diferenciar as palavras. É esse o recurso que elas utilizam para poder conseguir escrever sem saber escrever ainda. Agora eu vou passar para a PCNP Eliane, que vai dar continuidade, trazendo para nós a terceira atividade. Obrigada pela contribuição de todos. Bom dia. Vamos falar ainda antes de ir para a atividade 3, só para fechar aqui, em relação ao vídeo, né, da nossa mestra aí, Thelma Vaz, e os professores aí, vocês puderam observar que durante a sondagem, quantas interações e quantas intervenções ela fez, né, principalmente no segundo vídeo da Beatriz, que ela questiona muito mais, né, a Beatriz. Alguns professores colocaram aqui no chat, acho que uma professora, né, Mara, que qual a sugestão para realizar a sondagem nesse momento agora remoto. Nós fizemos uma formação no ano passado, né, junto com a supervisora Sônia, aqui dos anos iniciais, e a PCNP Tássia, e a equipe aqui dos anos iniciais de PCNP, e nós tratamos sobre essa sondagem, de como realizar essa sondagem nesse momento, né? Então, todas as nossas escolas, tirando o município de Itapecerica, encontram-se em ensino remoto, então a gente só consegue realizar essa sondagem através de uma videochamada. Nós orientamos os professores para que façam essa sondagem através de videochamada. Claro que a gente sabe também que tem algumas comunidades, algumas realidades, que isso também não é possível, né? Então, quando a gente for fazer na videochamada, para finalizarmos aqui, eu preciso combinar com os pais que eu vou fazer uma entrevista com a criança sobre o sistema de escrita. Então, eu preciso entender o que ela já sabe para que eu possa planejar intervenções, mesmo que à distância, para a gente tentar levar essas reflexões sobre a escrita para as nossas crianças. Então, eu vou combinar com esses pais para que seja o mais fidedigno possível, para que ninguém dê resposta, para que nenhum irmãozinho escreva, para que a criança copie lá no momento, e explicar aos pais que essa sondagem é para ajudar essa criança, para ajudar esse estudante a pensar, ajudar o professor a desafiar, né, sobre essa reflexão. Então, essa é uma possibilidade que a gente deu de sondar o que eles sabem. Aquelas crianças que, infelizmente, a gente não conseguir nenhum tipo de acesso através de uma videochamada, que eu só consigo através da videochamada. Não existe outra forma, né? Então, assim, as escolas que não é possível trazer os alunos para o presencial, infelizmente, a gente não vai conseguir realizar a sondagem. Nós vamos ter que aguardar o primeiro momento que ele chegar na escola, e aí cabe aos gestores da escola já organizar tudo isso para que quando eu puder chamar esses meninos para o presencial, esses sejam prioridades na escola, tá? Então, essa é a orientação que nós estamos dando enquanto sondagem de escrita. Vocês perceberam que a gente já está com o sistema do mapa da classe aberto e a gente já está digitando lá as hipóteses dos nossos alunos. Eliane, mas por que será que a secretaria voltou esse sistema agora? Porque nós temos muitos dos nossos alunos, porque o sistema é do 1º ao 5º ano, e muitos dos nossos alunos, graças a Deus, já conhecem o sistema de escrita alfabética, né? Então, a gente não precisa esperar para registrar isso lá. Quais são os alunos que a gente tem a maior preocupação? Os do 1º ano que estão chegando, os do 2º ano, que não tiveram a convivência no ambiente escolar no ano de 2020. Esses alunos, muitos deles, nós recebemos muitos vídeos aqui, quero deixar, como sempre, o parabéns aos professores, porque nós recebemos muitos vídeos de ações que vocês realizaram e alfabetizaram, sim, os nossos alunos remotamente, né? Então, eu tenho caso na família, eu tenho alunos que era do 1º ano e eles estão lendo, foram alfabetizados remotamente, mas eles não tiveram uma convivência escolar. Então, esse aluno,
ele tem que estar lá no plano da escola como prioridade. Ele tem que ser priorizado no momento que voltar para o presencial. E para esses alunos que, infelizmente, a gente não conseguir, de forma alguma, uma videochamada para realizar a sondagem, eu não tenho a sondagem do aluno, aí nós vamos no sistema, nesse momento, colocar 100 hipóteses. Já sugerimos à secretaria para que mude esses 100 hipóteses para 100 sondagem, né? Porque, na verdade, ele não é que ele não tem hipótese, a gente não tem a sondagem dele, tá? Então, a gente orienta para que vocês realizem numa força-tarefa total da escola, junto com a equipe gestora, que vocês realizem, então, essas sondagens, tá? E que vocês voltem sempre que necessário nesse vídeo da nossa professora Thelma e observem quais são as interações e intervenções que ela faz, os questionamentos que ela faz para a aluna e o quanto isso faz a aluna pensar, refletir sobre o que ela escreveu. Então, nós só conseguimos alfabetizar os alunos quando a gente coloca eles para refletir sobre aquilo que eles escrevem, tá bom? Então, esse vídeo, ele é um vídeo modelizador muito bom para que os professores pensem nas interações, nas intervenções que ele pode fazer mesmo através da videochamada, tá? Então, durante a sondagem, Eliane, eu posso intervir? Sim, depois que eu já fiz a sondagem, que ela já colocou o conhecimento dela, eu posso questioná-la, né? Eu posso levar esse estudante a pensar sobre aquilo que ele escreveu. Eu devo fazer essa intervenção. Aproveitem o momento da videochamada, que é riquíssimo, como vocês mesmos colocaram. A dificuldade de fazer uma videochamada com uma criança de primeiro e segundo ano é imensa. Então, aproveitem esse momento para fazer as suas intervenções. Certo, professores? Espero ter deixado aqui a resposta aos professores que nos questionaram em relação ao momento que estamos vivendo. Agora, convido vocês, então, para a gente realizar a atividade 3. Atividade 3, nós vamos analisar os protocolos de escrita de algumas crianças. E neste protocolo, eu peço para vocês também que tirem um print aí desse PPT agora, como a Jéssica colocou, porque a gente tem que passar para o protocolo e deixar o protocolo na tela. Então, as questões não vão ficar na tela, tá bom? Então, assim, nesse protocolo, vocês vão olhar, primeiro, o que essas crianças sabem a respeito do sistema de escrita. Depois, identifique nas escritas das crianças, identifique nas escritas indícios dos saberes das crianças. Então, que saberes eles têm? Quando eu olho para a escrita, eu só estou com o protocolo de escrita e eu não tenho, então, um áudio da criança. Então, nesse protocolo, quais saberes eu consigo identificar? E como o professor pode ajudar essas crianças que vamos analisar agora o protocolo, tá bom? Posso passar? Acho que deu tempo de todo mundo tirar, né? Uma foto aí ou um print da tela. Então, esses são os protocolos. Nós temos aqui o Lourival, né? Lourivaldo, de 8 anos. Nós temos o Reginaldo, de 6 anos. A Ednilda, de 7 anos. A Cleonilda, de 7 anos. E o Daniel, de 7 anos também. Então, são todos alunos que estão na fase de alfabetização. Peço para que vocês analisem cada protocolo, aí nos pares de vocês, quem está no presencial na escola, quem ainda não está no horário, vai à tarde, vai ter que fazer em casa, que vocês façam as anotações, anotem o nome de cada criança e o que vocês conseguiram ver em cada protocolo para trazer essas contribuições aqui para a gente, tá bom? Para isso, vocês terão 5 minutos. Também agora a interação, conforme já for a atividade 1 e a atividade 2, nós vamos solicitar que, por vez, né, cada vez 2 professores possam vir responder aí as questões. Então, olha lá, vocês conversaram aí, né, com seus pares, e agora a gente vai, então, convidar 5 participantes para compartilhar as ideias discutidas aqui no grupo, aí no grupo de vocês. Para cada protocolo de escrita, um participante será convidado para socializar, tá bom? Então, esses 5 participantes é um de cada protocolo. Os demais, por favor, poderão participar escrevendo no chat. É importante que todos os professores tenham tirado o print aí do protocolo, que agora a gente vai voltar, então, nas questões.
O que essas crianças sabem a respeito do sistema de escrita? O que o Lorivaldo sabe? O que ele sabe? Que conhecimento ele tem do sistema de escrita pelo que a gente está vendo do protocolo dele? É a discussão da Escola Francisco de Paula Teixeira em relação ao protocolo. Certo. Pensamos que esse aluno sabe a direção da escola. Ele sabe, escreve com letras e ele utiliza letras diferentes. Porém, nós ficamos um pouco em dúvida em relação à leitura, né? Como que ele realizou a leitura nesse sentido. Obrigada. Ah, professora, vocês sentiram falta da marcação da leitura na sondagem? Sim, exato. Então, muito importante, né, professor, observar isso. Então, quando eu vou analisar um protocolo, ou quando eu vou levar esse protocolo para a gestão lá para o PC, me ajudar a fazer análise, se ele não tem a marcação de leitura, esse é um dificultador, né? Vamos lá, então, muito obrigada aí, a contribuição da Escola Francisco de Paula. Agora para o aluno Reginaldo. A Lúcia de novo. Então, o Reginaldo, pelo que eu pude perceber, ele usa letras do nome dele, ele usa desenhos para representar a escrita. Foi isso que eu coloquei, que eu percebi. Certo. Lúcia, parece que cortou um pouquinho. Você conseguiu concluir sua fala? Sim, que eu percebi mais obrigada. que isso. Nada. Tá bom, muito obrigada aí por suas contribuições, sempre muito bem-vindas. Então, agora, para o aluno Daniel, é importantíssima a participação de vocês, vocês tragam a contribuição de vocês, para que assim possamos crescer juntos, né? Refletir juntos aqui sobre todos os temas que nós trazemos para vocês, gente. Vocês perceberam que agora as formações, elas estão assim sendo conduzidas diretamente pela EFAP, ora diretoria, e essas formações o professor assiste lá a formação e faz a interação com seus pares lá no seu grupo, conforme a comanda, né, do formador, mas vocês não têm o PC interagindo com vocês na formação. Então esse é um formato que a secretaria está trazendo, um formato novo, uma nova estratégia de formação, e é importante que vocês participem. É importante que vocês tragam as contribuições de vocês, gente. Mara, tem alguma contribuição aí no chat, Jéssica? Não, nenhuma contribuição em relação a isso. Eu só queria aproveitar e falar ali que nós sabemos que não é fácil analisar os protocolos de escrita, principalmente quando esse aluno não é o seu aluno que você acompanha em sala de aula, né? Mas é fundamental que vocês apresentem na formação o olhar de vocês em relação ao que a Eliane está perguntando. Não existe um momento, ninguém está aqui para julgar certo ou errado, mas a gente está aqui para refletir sobre aquilo que vocês apresentam e nós aqui, enquanto formadores, sistematizar essa discussão. Fiquem à vontade, tá bom? Alguém levantou a mão. A Ivanete. Pode falar. Ô, Mari, então, o que está acontecendo? Eu não sei se está... Escrevam para mim, por favor, no chat. Eu sempre vi no celular. Quem apontou? Eu usava o meu e-mail pessoal. Certo. E hoje pediu para redirecionar para o e-mail institucional. Depois que eu redirecionei, ficou assim. Não consigo. Pode ser, então, um problema no seu Teams. No seu Teams aí, entendeu? Talvez você tenha que configurar o seu Teams, Ivanete. Eles começaram a responder. Eles começaram a responder no chat que está normal. Eles estão. Mas se professor, o meu também você quiser contribuir em relação à escrita, desculpa. O meu também não está vendo o protocolo. Só eu saí e voltei, e agora eu consigo ver. Certo, tem algumas contribuições sim, Mara, no chat. Pode ler aí para mim, você ou a Jéssica. Professora Val, usa letras aleatórias do alfabeto. A Iraci, ele conhece algumas letras do alfabeto. Professora Andressa, utiliza as mesmas letras em diferentes posições para escrever as palavras. Muito obrigado. Como a Mara disse, que um pouquinho mais, né?
não é fácil você analisar um protocolo de aluno sem marca de leitura, então isso é a marcação de leitura primordial. Fica a dica aí para os professores, eu preciso fazer a marcação de como o aluno leu aquela escrita para que a gente consiga fazer uma análise quando eu só vejo o protocolo. Então esse já é realmente um dificultador. Mas a gente consegue ver aí quais são os saberes, né, que esses alunos, que essas crianças apresentam em suas escritas. Aí temos a Cleonilda e também a Ednilda, que é o último protocolo, né? A gente precisa da interação de vocês. Aqui no chat gente, tem porque algumas assim, interações. a impressão que dá é que você fica falando sozinha quando a gente não tem interação. Então, em relação a Cleonilda, pelo que eu estou percebendo, ela atribui uma letra para cada sílaba, parece que às vezes tem valor convencional, né? Pelo que dá para perceber, que nem borboleta mesmo, boi. Isso. Cavalo, né? Isso, é que eu não estou quase enxergando direito aqui, mas acho que é isso mesmo. Certo. Em relação a Ednilda, você conseguiu... Ednilda? A Ednilda parece que não tem nem muita noção. Não sei se parece que ela não sabe a direção até da escrita, não sei, não estou conseguindo perceber. Usa as letras do nome dela. Não tem, ela não consegue, em relação à quantidade de letras, né? Se é que cada letra representa um som, uma sílaba. Ednilda usa letras e símbolos aleatórios. Foram essas letras. Rita? A Rita abriu aí a câmera. A Rita quer falar uma contribuição, Oi, bom Rita? Dia. Então, eu queria falar quanto a Ednilda aí, eu sou Dom Pedro, estou em casa, então, o meu raciocínio aqui, a Ednilda, ela tem, assim, não tem noção de quantidade de letras para escrever as palavras, escreve as letras o contrário, então ela está bastante aí confusa ainda na hipótese de escrita, tá? Tá certo. Obrigada pela contribuição, Rita. Acho que tem alguém com áudio aberto. Solicito que feche para que a gente continue. Samanta, você quer falar? Das duas últimas? Isso, pode ser. Da Cleonilda e da Ednilda. A Ednilda, ela parece ser sem hipótese, né? Porque ela reconhece as letras ali derivadas do nome dela, né? Então ela coloca, mas não tem uma ordem, né? Uma quantidade, até na questão da linha também, né? Já a Cleonice, ela já tem essa noção, né? Da quantidade, né? E ela parece ser já para silábica sem valor. Ela caminha, não dá para dar esse certinho porque não tem a pontuação embaixo, né? Mas me parece isso, pelo que eu vejo aqui, pequenininho. Tá certo, Samanta, muito obrigada. Isso então a primeira criança que você falou, Ednilda, e agora a última contribuição que ela trouxe foi da aluna Cleonilda. Então, o Lorivaldo, né, ele apresenta lá, né, como vocês, vou voltar novamente, o Lorivaldo é a primeira criança, vou voltar o protocolo aí na tela, só para eu identificar, para a gente poder fazer a sistematização. O Lorivaldo é o primeiro protocolo, tá, que aparece aí no PPT, e aí ao lado do Lorivaldo é o Reginaldo, tá, abaixo dele é o Daniel, ao lado do Daniel é a Cleonilda e o protocolo que aparece no cantinho aí sozinha é a Ednilda. Tá ok?
Então, vamos lá. Então, a escrita, né, do Lorivaldo, ele exige no mínimo 3 letras para escrever a palavra, né? O que cria um grande problema para ele na hora de escrever o monossílabo e dissílabos. Então, por exemplo, na hora de escrever gato, né? Ele agrega outras letras. Ele agrega outras palavras, outras letras para representar as sílabas. Então, isso causa um pouquinho de confusão realmente na hora da análise. Então, se o professor não tem um conhecimento do saber do aluno, né, se o professor não conhece realmente o aluno, como a gente está nesse momento que está longe deles, então é uma atividade bem difícil da gente analisar, principalmente por estar sem a marcação da leitura, que a gente trouxe assim bem proposital para vocês, para que vocês percebam essa importância, né, de ter a marcação da leitura no momento que eu vou analisar. A escrita do Daniel, ele produz uma escrita difícil de reconhecer, né, pois ele está ali num conflito cognitivo no qual ele agrega letras mudas. Então, o que é letras mudas? No conflito que ele fica no momento da leitura, provavelmente quando ele foi ler a escrita dele, ele não aceita usar uma letra só para representar a sílaba. Então, o que ele faz? Ele agrega outras letras, né? Então, a gente chama isso de letras mudas. É letra que não tem nada a ver com a palavra e nem estava no pensamento dele, mas no momento da leitura, nesse conflito, ele começa a agregar outras letras, né? Muitas delas ele agrega aí no final da palavra. Então, assim, dá para ver que ele vem numa ordem e no final ele põe uma letra que não tem nada a ver com a palavra, com a sílaba que ele queria ler, tá bom? A escrita do Reginaldo, ele ainda não estabelece uma diferença clara, não aparece claro na escrita dele, né? Uma diferença entre o sistema de representação da escrita e o desenho. Então, ele utiliza letras do próprio nome, algumas vezes, né? Na escrita da palavra borboleta, por exemplo, que se vocês conseguiram printar a tela, eu não consigo voltar aqui para a tela agora, ele utiliza letras do nome da irmã dele. Ele tinha uma irmã, Sandra, né? Então, isso é um relato da professora, e aí ele coloca letras da irmã nesse momento aí, tá? Então, a justificativa que ele deu no momento da entrevista, que as letras que ele estava usando para escrever borboleta eram letras da irmã. O Reginaldo, ele encontra-se na hipótese pré-silábica, né? O Daniel na escrita silábica sem valor, e o Lorivaldo, ele já está com valor, mas ora muito conflitante aí no momento da leitura dele. A Cleonilda, ela demonstra um conhecimento do valor sonoro convencional nas letras, né? Mas para escrever, ela adapta as necessidades da hipótese conceitual. Então, assim, por exemplo, muitas vezes ela parece que está bem com valor no O, né? Na vogal O. Ela utiliza muito ele ali nas escritas dela. Mas ela ainda também está num conflito, né? Porque ela escreve palavras diferentes usando as mesmas letras. Então, no momento da leitura, isso também causa sim, uma reflexão na criança, que ela começa a pensar, poxa, mas eu escrevi a mesma palavra diferente com as mesmas letras. Então, são nesses momentos que o professor pode intervir, né? Como a Thelma fez lá com a Beatriz, no momento dela escrever gelatina. E ela fala, aqui também está escrito gelatina, né? E quando eu tiro essa letra, ainda é gelatina. Então, quando a gente questiona o aluno sobre o que ele está escrevendo, é o momento que ele está refletindo sobre o que ele escreve, que a gente consegue fazer com que eles avancem, tá? A Ednilda, ela sabe que para escrever são necessários letras, né? É preciso usar letra para escrever, mas ela ainda não corresponde o valor do som. Então, ela agrega letras, ora do seu nome,
né, utiliza sempre de 8 a 9 letras, o nome dela tem 8 letras, então ela está nesse repertório aí entre 8 e 9 letras, e ela varia a posição para diferenciar uma palavra da outra. Então, ela tem uma preocupação de variar a escrita. Eu vou escrever usando as mesmas letras, porém, ela varia porque ela não aceita que se escreve palavras diferentes com as mesmas letras. Então, ela começa a fazer essa variação. Aí nós temos a próxima pergunta. Então, vamos voltar lá agora para a segunda questão, né? Esses são os saberes que eles tinham. Pensando nessa questão, é possível a gente identificar na escrita indícios dos saberes das crianças? Além de tudo que a gente vem falando para vocês, além de tudo que a gente colocou aqui em relação à análise dessas sondagens, desses protocolos, a gente consegue ver, enxergar saberes ali? Quais mais saberes eu consigo ver em relação à escrita deles? Vocês têm mais alguma coisa aí para contribuir? Eliane, eu estou de mão levantada lá tentando falar, mas não consigo, acho que ninguém viu. Isso, quem levanta a mão e não conseguir que a gente pode, faça isso, por favor, Ivanete, abre o áudio e conversa com a gente, tá? Então, vamos lá. Essa escrita do Daniel aí, que você falou um pouquinho sobre as letras mudas, eu achei interessante. Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre ela, porque assim, eu tenho um caso de uma aluna que na primeira sondagem que a gente orientou para a mãe fazer, a mãe é bem esclarecida, tal, aí a mãe me mandou uma escrita pré-silábica. Só que eu comparei com a escrita do ano anterior, a menina não era não tinha mais essa hipótese de escrita. Aí eu fiz a chamada de vídeo e fiz uma sondagem com ela, e até a marcação de leitura ela fazia de forma global e acrescentava uma infinidade de letras. Bom, aí guardei esse protocolo. Depois do protocolo feito, eu fiz algumas intervenções, não muitas, foram intervenções bem pontuais assim, e a menina apresenta de novo uma escrita alfabética. Então, assim, ela estava muito próximo do alfabético e a escrita dela era bem parecida com a desse Daniel aí, que colocava letras mudas, né, Ivanete? Então, essas letras em excesso aí, letras que não tinha relação com a palavra, Muito bem, Ivanete, muito boa a sua colocação. Os alunos, provavelmente esse aluno seu, ele já está do silábico alfabético para alfabético. Então, eles passam nessa transição, né? Eles têm um conflito cognitivo muito grande. E aí, conforme ele vai fazer a leitura, então é preciso, assim, o professor tem que ter um conhecimento muito, muito acirrado ali do pensamento daquela criança, como você falou. Numa sondagem que a mãe apresentou para você, que trouxe, ele estava numa situação e agora você percebe que ele está nesse conflito. Quando eles estão nesse conflito de passar do silábico alfabético para o alfabético, aí ele começa a agregar essas letras que a gente chama de letras mudas. Geralmente eles agregam no final das escritas, Ivanete, mas às vezes eles colocam no meio. Sim, e aí até um pedaço eu conseguia. Até um pedaço eu conseguia ver que ela estava silábico alfabético. Né? Quando eu olhava, eu falava, meu Deus, é pré-silábico. Aí mandei para a Márcia, entrei em desespero. Aí depois, quando fui fazer de novo, aí deu para perceber que realmente não era uma escrita pré-silábica, não tinha essa escrita. E com poucas intervenções, ela afirmou a hipótese no alfabético. Que bom, parabéns, Ivanete, é isso mesmo. É importantíssima essa colocação que a Ivanete trouxe, porque isso acontece muito com os nossos alunos silábico alfabético. E agora que eles estão longe, né, dos professores, então, assim, a situação fica muito mais difícil. Nesse momento que eles estão silábico alfabético, que eles já sabem que a gente usa mais de uma letra para escrever uma sílaba, e aí ele começa a perceber, né, eu vou escrever, por exemplo, borboleta, e aí no bor, eu não consigo com 2 letras só ler bor, ele já começa a fazer essa associação, então ele começa a colocar outras letras, essas letras mudas, que não tem nada a ver com a palavra, que ele coloca a hora no meio, né, se a sílaba tiver igual bor, possa ser que ele coloque uma letra muda ali, que não tem nada a ver com a palavra, ou no final. Então, por que ele faz isso? Para justificar
que ele já entendeu que é mais de 2 letras, muitas vezes, para escrever uma sílaba. Então, ele está num processo de transição. E aí, como a Ivanete falou, quando você pega o protocolo do aluno, a impressão que dá é que ele é pré-silábico. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de analisar. Esse conhecimento que a Ivanete trouxe, que ela já tinha do aluno, né? E que quando ela percebeu que ela viu a sondagem e tinha muita diferença na hipótese, isso é primordial na hora dessa avaliação. Né? Então, vocês percebem que é uma avaliação que não é fácil de ser feita, né? Não é uma avaliação que a gente possa olhar e dizer, é isso. Tantas vezes a gente recebe alguns protocolos que estão em dúvida, e aí a gente fica assim, mas né, como avaliar? Porque assim, tem que ter esse conhecimento do aluno, do professor em relação ao saber desse aluno. Né? Então, Ivanete, ele está em transição, e como você falou, um pouquinho de intervenção que ela fez, um pouquinho que você faça ele refletir sobre o que ele escreveu, ele já vai sozinho tirar as letras mudas. Ele vai perceber que não precisa, e aí ele vai construir sim o sistema alfabético. Né? Então, é muito comum acontecer essa transição nos alunos silábicos alfabéticos. Tá bom, Ivanete? Então, assim, é muito bom que você pôde avaliar e olhar e realizar a sondagem novamente, o que a gente sempre orienta. Na dúvida, realize novamente. Pegue outro tipo de lista, né? Ainda a lista com o mesmo campo semântico, mas se eu ditei uma lista de doce, dite uma lista de material, né, escolar. Então, assim, dite outras listas para que você possa tirar essa sua dúvida em relação a avaliar o que realmente ele está pensando sobre o sistema de escrita. Tá certo, Ivanete? Te respondi aí? Sim, obrigada, Eliane. De nada, obrigada aí você pela contribuição, né, por trazer aí a situação para a gente em relação a essa escrita. Ô, Eliane, estão me ouvindo? Sim. É importante também a gente, como professor, ter bem claro que todas as crianças têm uma hipótese de escrita, seja pré-silábico, silábico sem valor, silábico com valor, silábico alfabético ou alfabético. Não posso olhar uma sondagem e pensar, puxa, essa criança não tem hipótese. Ela tem uma hipótese, sim. O desafio é nosso de descobrir, investigar e ter certeza de qual hipótese ela está. Mas todas as crianças no seu processo de alfabetização têm, sim, a sua hipótese de escrita. Tá certo? Então, para finalizar aqui, o Lorivaldo, então, ele traz, né, ele utiliza a letra para escrever, então corresponde, tem correspondência com falado e escrito, né? O Daniel, ele não utiliza letras e números para escrever palavras, então, assim, e ele está nessa transição aí. O Reginaldo faz tentativas de construir um sistema que se assemelha com escrita, que é o menino lá que utiliza até o nome da irmã, né? A Cleonilda compreende o que cada letra representa numa emissão sonora, e a Ednilda sabe que para escrever é necessário usar letras. Tá? Então, esses foram os saberes que a gente consegue ver olhando para os protocolos dos alunos. E aí, a última questão é uma das mais importantes, né? Além de analisar, da gente fazer esse exercício de analisar, como o professor pode ajudá-la. Então, Ivanete, até gostaria que você colocasse um pouquinho, quando você fala assim, eu ia puxar no momento da sua fala, mas como vai vir essa questão, como o professor pode ajudar? Qual foi a intervenção? Fale um pouquinho, o que você fez que ajudou o seu aluno a avançar? Por favor, você pode trazer para a gente a contribuição? Então, eu marquei um horário com a mãe, com o pai, né, todos os dias, durante uma semana, e aí fui fazendo aquelas atividades lá, com lista mesmo, lista para ela ler em casa, lista para discutir, puxar lá para ver qual era a última letrinha, qual a primeira, e eu percebi que daí ela tinha muito mais conhecimento do que eu estava pedindo ali naquelas atividades. E daí montei uns envelopinhos, o pai foi buscar na escola, com letras móveis, para ela montar o nome
montar as palavrinhas, e coloquei umas palavrinhas lá no palito, umas letrinhas no palito, colei, montei, mandei, deu um trabalhinho. Mas assim, 15 dias depois ela já está com uma hipótese firmada, está escrevendo, e agora já partimos para a leitura. Muito bem, Ivanete, obrigada aí pelas suas contribuições. Olha aí, que recursos, né, riquíssimos que ela utilizou, e tá vendo quando a gente fala, né, como o professor pode intervir. Essa é a intervenção. Eu preciso pensar em estratégias que eu vou utilizar para que ele pense sobre o que ele está escrevendo. E o alfabeto móvel, nesse momento, ele é primordial também, né? Eu preciso mandar essas letrinhas para casa, porque se ele está agregando letras mudas, que era o caso do aluno da Ivanete aí, no momento de escrita, ele precisa refletir sobre as letras que ele usa, eu estar com o alfabeto solto na mão, vai fazer com que ele pense sobre as quantidades de letra que ele anda colocando. Então, isso foi primordial aí na sua intervenção. Ivanete, obrigada. Mais algum professor quer trazer as contribuições de como pode intervir? Oi, Eliane, surgiu uma dúvida no chat da nossa professora Lúcia sobre... Estão me ouvindo bem? Sim? Sobre a escrita da criança Ednilda. Ela é uma criança que está na hipótese sem valor, porque ela não estabelece ainda a relação entre o falado e o escrito. E ela utiliza as letras do nome dela para poder escrever as palavras e a quantidade também. Ela se apoia no nome dela. Se o nome dela tem 8 letras, então ela pensa, puxa, toda palavra então que eu for escrever, independente de ser uma palavra pequena ou não, eu preciso usar 8 letras, preciso usar 9 letras. Então, ela é uma criança que está na hipótese silábico sem valor. Mas aí, dá licença, posso perguntar só para esclarecer a minha dúvida? É assim, geralmente a gente pensa que o aluno silábico, ele faz aquela leitura e a gente faz a marcação, né? No caso. Sim. E acho que talvez a ausência da leitura fez com que eu não encontrasse, não visse na escrita dela o silábico sem valor. Eu acho que a confusão foi aí, então. Perfeito, professora. Eliane, então, essa escrita da Ednilda é silábico sem valor ou uma escrita pré-silábico? Eu acho pré-silábico. Porque no momento da leitura... porque ela sem valor ela teria menos letras, né? Então, mas assim, ela agrega letras para sílabas. Porém, ela, na hora da leitura, ela lê os conjuntos de letras silabicamente. Então, ela é silábico, mas é sem valor, tá? Então, assim, é o que a professora colocou. Sem a marcação da leitura, realmente fica mais difícil. Se tivesse colocado a marcação aí, por exemplo, ela escrever gato, né? Ela colocou o A, o I e o N. Se vocês voltarem aí na foto que vocês tiraram. E ela leu aí Gá, e nas últimas letras o Tô, ela é silábico, né? Porque é isso que marca quando ele é silábico. Parece que ele é pré-silábico porque ela apresenta um monte de letra, né? Ela escreve muitas letras aí. E aí fica parecendo realmente que ela é silábica. O que mostra é a leitura, que vai mostrar que ela é silábica, é a leitura, a marcação da leitura que o professor tem que ir fazendo. Por isso que, quando eles escrevem, eles escrevem e já lê. Eu continuo com uma dúvida, então. Vou jogar um questionamento aí. Apesar que já passou o horário, né? Sem ficar questionando nada. Mas eu ia perguntar o seguinte. Bem rapidinho a gente vai poder Então, mas ela... não são 2 campos? Leitura e escrita? Sim, então, é que eu disse. Porque aí na leitura ela até poderia ser, mas na escrita ela é pré-silábica, a escrita que ela apresenta. Mas a gente consegue identificar a hipótese dele no momento que ele lê. Por isso que eu preciso fazer com que ele leia. Porque senão o seu aluno que é silábico vale a pena voltar essa discussão no próximo momento, não? Porque senão, Ivanete, o aluno seu lá que era silábico alfabético, se você apresentar a escrita dele sem a leitura dele, ele vai dizer o quê? Que ele é pré-silábico, porque ele está colocando um monte de letra. Então, a escrita estar com um monte de letra não quer dizer que ele seja pré-silábico. O pré-silábico, ele geralmente... mas a minha mostrava letras pertinentes à palavra. Certo, então, ela não é porque ela é sem valor. No início, eram pertinentes à palavra. Certo. E aí, no final, ela agregava mais algumas. Entendeu? Certo.
Ela, por exemplo, ela escrevia a palavra quase que alfabeticamente no início e depois no final ela jogava um monte de letras. Entendi. Ela fazia essa colocação de letras mudas, né? Essa daí, que coloca a letra aleatória, ainda em alguns casos, né? Tudo bem, tem o A no começo e o T lá no final e o O. Mas assim, de forma aleatória. No caso da minha, não. Ela colocava no início as letras pertinentes e depois ela agregava algumas. É que a Ednilda, ela usa essas letras mudas mais no meio aqui. Ela começa por letras, porque ela já está entendendo que eu uso mais de uma letra para escrever sílaba. Ela entendeu isso. Mas eu não vou colocar só o A e o O, eu não aceito isso. Então, no Gá, ela faz a leitura o A, o I e o N, por exemplo. Ela lê Gá. E aí o E, o R e o Q e o RD que ela coloca no final é o TO. Então, se eu voltar para vocês com a marcação da leitura, ela leu exatamente assim, gato, tá? Então, ela é silábica, assim, sem valor aí. Tá num processo de transição, mas aqui ela não tá ainda, não tá no pré-silábico, que eu ainda não penso que eu uso letras para escrever sílaba. Ela já representa, sim, ela já faz uma representação da fala, mas eu preciso ter a leitura dela. Então, essa é um protocolo que a gente trouxe porque realmente é um protocolo que a gente vê muito na escola. Então, tem que ter muito cuidado, porque achar de pegar o protocolo, porque ele está cheio de letras, é o pré-silábico. Nem sempre, né? Às vezes o pré-silábico está naquele processo do quantitativo, qualitativo, fazendo aquela associação, como a menina fez lá, de escrever o que é grande com mais letras e o que é pequeno com menos letras, né? Então, ele está bem claro que ela não está pensando ainda que se usa sílabas letras para representar os sons de partes da palavra que ela vai falando. Já no caso da Ednilda, não. No protocolo que a gente recebe, na fala da professora, a professora coloca que ela tem esse saber, né, que ela supõe que escreve com letras, tá? Ela não descobriu que as letras representam som, ela não sabe isso ainda, mas ela supõe que escreve com letras. E ela produz qualquer escrita, então eu uso qualquer coisa, por isso que eu estou silábico sem valor aí. Mas eu sei que eu uso letras para escrever, para representar as sílabas. Então, na marcação, a professora marca a leitura dela exatamente como ela leu, e ela lê silabicamente os pedaços que ela usa para escrever cada sílaba, tá bom? Mas, como diz a Ivonete, a gente pode trazer, sim, essa mesma sondagem, e até vou trazer esse protocolo já no processo da aluna mais avançado, para vocês entenderem aí como é que foi essa análise, tá bom? Então, em relação o que o professor pode fazer para ajudá-las, né? Então, o que eu preciso? Primeira coisa, compreender a hipótese que a criança está. Então, essa discussão que nós fizemos aqui, ela é a primeira coisa que o professor tem que fazer. E aí, ao ditar as palavras, problematizar essa escrita para as crianças. Ofertar materiais escritos de qualidade para ajudá-lo em suas investigações, né? Como, por exemplo, os cartazes, as listas. Mas, Eliane, agora a gente está fora da escola. E aí? Como que eu vou ofertar para esses alunos, né, esses materiais de qualidade? Então, eu vou produzir a lista na escola lá com os pares, os professores, e enviar por WhatsApp para os pais, para que eles tenham para consulta, para leitura. Eu preciso repertoriar esse aluno, né? Então, essa é uma condição extremamente necessária para que ele possa refletir sobre a escrita dele. Diferenciar atividades de leitura, né? E a escrita para que as crianças leiam mesmo sem saber ler. Então, eu preciso oferecer isso para a criança, atividades que ele vai ler, mesmo que ele não saiba ler. Então, nesse momento, que alguém de casa possa ler para ele, né, ou mesmo a professora lá na videochamada, possa ofertar para essas crianças uma leitura de que ele possa ir acompanhando e tentando ler, mesmo sem saber ler, tá? Fazer com que a criança reflita sobre o que escreveu, pensar em quantas e quais letras utilizar. Então, quando eu estou lá, mesmo no momento da sondagem, ou no momento que eu estou fazendo a escrita com ele, é fazer ele refletir. Mas que letra você usou aqui? Aquilo que a Thelma fez lá no vídeo, né? Por que você usou essa letra? Que letra é essa? Né? Essa é a letra do seu nome?
Você escreveu letras iguais aqui para tal palavra e também para essa, é isso mesmo? Então, sempre colocar eles para pensar. Disponibilizar momentos de reflexão sobre a escrita da criança, garantindo, então, que os estudantes eles possam justificar para si mesmo. Então, eu preciso colocar essas reflexões para que ele possa se justificar. Por que ele está utilizando determinadas letras ou não? Isso, quando é possível lá na escola, eu vou colocar ele em duplas produtivas e aí ele vai ser questionado e questionar junto com um colega, né, que esteja numa hipótese um pouco mais avançada que a dele, por exemplo, o silábico sem valor, junto com o silábico com valor, e aí ele vai analisar por que o colega está utilizando determinado número de letras e ele não. Planejar perguntas que serão realizadas durante o desenvolvimento das atividades, a fim de potencializar a reflexão desses estudantes. Então, essas perguntas eu tenho que planejar antes. O que eu quero que o aluno pense? Sobre o que eu quero que ele pense, né? Garantir a execução dos encaminhamentos do material do ler, escrever e do aprender sempre. Lá no material, no guia do professor, ler e escrever do primeiro e do segundo ano, principalmente, tem muitas dicas de intervenções que o professor pode fazer para que os alunos avancem nas suas hipóteses de escrita. E trabalhar, né, com duplas produtivas, por exemplo, quando a gente voltar. Então, quando a gente voltar para o presencial, o momento que eu tiver com esse aluno tem que ser um momento muito bem aproveitado. Então, o que é um momento aproveitado? Eu não posso levar para esse menino lá uma atividade que não vai ajudar ele a refletir sobre a escrita. Eu preciso fazer a leitura com ele de cartazes, de mostrar lá as listas para ele, o professor mostrando com o dedinho, para que ele perceba como que se escreve, como que eu represento o som através da escrita, tá bom? Então, essas são algumas sugestões que a gente deixa para vocês. A gente sabe que o momento agora não é um momento muito propício, né? Porque a gente encontra nessa situação de estar remoto, então fica cada vez mais difícil, mas a importância de vocês fazerem uma videochamada, de ler para eles, né? De trazer eles para uma leitura, de escrever uma lista junto, talvez uma videochamada que dê para eu fazer entre 2, 3 crianças, às vezes, tá bom? Então, é importante a gente trazer aí essas intervenções dentro daquilo, da possibilidade, dentro daquilo que é possível nos dias de hoje, tá bom? Então, a atividade 4, a gente vai deixar aqui o link, nós vamos encaminhar também esse link para os PCs, para que encaminhem para vocês, que vocês realizem aí a avaliação da formação. Isso é de extrema importância para que a gente possa refletir sobre a nossa formação, tá bom? Fica aqui um compromisso, nós vamos voltar na discussão desses protocolos, tá? Todos esses protocolos, só lembrando aí para vocês, nós tiramos o material do Formação do Letra e Vida, então são atividades, sim, que estão postas lá nesse material e vocês podem consultar lá. E conforme as discussões foram geradas aqui, infelizmente a gente não tem um tempo mais hábil para continuar, mas a próxima formação, a gente já começa a formação, a gente fica com esse compromisso, na próxima formação de língua a gente começa a formação retomando a discussão desses protocolos, tá bom? E aí, então, para finalizar, gostaria de ler para vocês aqui uma mensagem. Crianças são como borboletas ao vento. Algumas voam rápido, algumas voam pausadamente, mas todas voam do seu melhor jeito. Cada uma é diferente, cada uma é linda e cada uma é especial. Obrigada a todos pela participação, por compartilhar o que sabe e junto nos permitir aprendermos cada vez mais. Todos vocês são muito especiais. Deixo aqui o abraço da equipe dos anos iniciais. Muito obrigada, professores, obrigada pela participação. Obrigada a Ivanete, que já tem um legado de experiência muito bom em alfabetização, de trazer suas contribuições para a nossa formação.
Agradecemos imensamente, desejo a todos muita saúde, paz e que vocês se cuidem, para que a gente possa retornar o mais breve possível e encontrar todos, né, todos vocês aí nas nossas escolas. Um grande abraço, peço desculpas se aí pelas falhas, né, técnicas, a situação de cair na internet, e se a gente não conseguiu responder todas as questões. Esse é um tema que exige realmente muito estudo, muito tempo para estudar, porque é um tema ainda muito polêmico, a gente precisa sim, principalmente nesse momento. E eu peço encarecidamente que vocês, na escola, exijam da equipe gestora que tenha um olhar muito criterioso para os nossos alunos de primeiro e segundo ano, tá? A turminha, principalmente do segundo ano, que não participaram do nosso momento escolar, eles não tiveram essa vivência escolar para ser alfabetizados. Então, essas crianças precisam ser pensadas com muito carinho. E no momento que pudermos, retornar ao presencial, que eles sejam preferencialmente atendidos. Muito obrigada, gente. Encerro aqui a nossa formação. Mara, Jéssica. Bom, tchau, gente. Agradeço pela contribuição de todos. Se não fosse a participação de vocês, não teríamos essa formação. E se cuidem. E ótimo trabalho a todos. Obrigada. Mara? Pessoal, obrigado por tudo. Nós aqui fizemos todas as anotações, eu fiz questão de colocar aí no chat, dando uma devolutiva a vocês. Como eu escrevi lá, é graças a esses questionamentos que a gente tem a continuidade da formação. Fica aqui o compromisso de retomar este protocolo este, como disse já a Eliane, a hipótese dessa aluna está lá registrada nos materiais do Ler e Escrever, mas o quanto, no momento de estudo da pauta, nós percebemos o quanto esse assunto já evoluiu. E talvez seja esse o grande problema. Nós estamos muito avançados do que, de repente, até o que estava lá, coisa que a gente aprendeu há muito tempo. O que não pode é perder a essência, como disse a professora Lúcia, né, Lúcia? Isso é fundamental. Gente, fiquem com Deus. Obrigada pela participação. Desculpa passados aí 20 minutos da formação, mas também não dá para interromper vocês, que são os grandes protagonistas dessa formação. Beijo, fiquem com Deus.